Programa Pedra Viva. Oferecimento: Casa de Carne Modelo. Qualidade e confiança. Estudiobeleza.com. A beleza é seu poder. Olá, internauta, aqui estamos com o nosso programa Pedra Viva pela Conectaí TV. Vamos iniciar o nosso programa hoje lembrando de um cantor católico costarriquenho, Martim Valverde, um excelente cantor, canta músicas, compõe músicas excelentes. Uma das músicas que ele compôs, a letra diz assim: mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Esse é o canto do discípulo de Jesus, que põe nele, que põe em Jesus a sua confiança. Lembremos-nos que o discípulo, e estamos nestes últimos programas falando de discipulado, lembremos-nos que o discípulo, ele é tomado pelo mestre em suas mãos. É modelado como barro nas mãos do oleiro e é abençoado antes de ser partido. A bênção nos é dada para que suportemos as dificuldades da vida, os obstáculos que vão surgindo no dia a dia. Apenas e tão somente, internauta, com a bênção de Deus é que nós podemos encarar os obstáculos, as perseguições do mundo, encontrar serenidade diante das calúnias, das incompreensões e até mesmo dos fracassos da vida. É a bênção de Deus que nos fortalece. Recordemos-nos de São Paulo, que dizia, pedia a Jesus que lhe tirasse um espinho da sua carne, aquele aguilhão que o machucava, e ouve de Jesus a seguinte resposta: a ti basta a minha graça. Então, nos basta a graça de Deus e com essa bênção que Ele nos dá, nós vamos enfrentando as dificuldades da vida, sejam elas quais forem. Às vezes, as pessoas afastam-se da igreja, afastam-se da comunidade quando tem algum tipo de problema. É até comum a gente ouvir pessoas dizendo: fulano ou fulana andam sumidos da igreja, estão com problema. Ora, nesses momentos de crise é que mais deveríamos buscar o conforto da igreja, o apoio da comunidade, a solidariedade e principalmente o refúgio na oração. A atitude do discípulo de Jesus deve ser sempre a de abandonar-se voluntariamente nas mãos de Deus, crer, confiar e depender. Dizer a Deus as mesmas palavras que disse Maria ao anjo: faça-se em mim segundo a sua palavra. E quando somos capazes de rezar dessa forma, aí sim acontecerá em nosso interior o que lemos em Ezequiel capítulo 36, versículos 26 a 27. Diz lá em Ezequiel, capítulo 36, dar-vos-ei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Tirar-vos-ei do peito o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. Dentro de vós meterei o meu espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis, e sigais e observeis os meus preceitos. Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Então, quando isto acontece em nossas vidas, nós somos como que despojados do homem velho e nos tornamos dóceis nas mãos do Mestre. O discípulo, então,
é repartido no sentido de que ele vai à procura de outros que ainda não conhecem a Jesus. E é essa a vontade, o anseio do discípulo, ele quer que outros também o encontrem, como ele se encontrou em um determinado momento da sua vida com o Mestre. Da mesma forma que aquele comerciante que vende tudo, nós lemos na parábola, vende tudo para comprar aquela pérola preciosa. Desprendido das coisas do mundo, o discípulo faz então a sua própria caminhada. Da mesma forma que lemos na Sagrada Escritura, Jacó partiu para longe, José vai para um país desconhecido, Moisés renuncia àquelas suas garantias, Elias parte para o deserto. Da mesma forma, o discípulo se desprende, digamos, de seus apegos, de suas vontades, daquilo que o constrange, daquilo que o restringe, daquela bola de ferro amarrada em seus pés. O discípulo se desprende desses apegos, como Abraão o fez com o seu filho Isaque. E dessa forma o discípulo vai seguir segundo a vontade de Deus, vai viver segundo a vontade de Deus. Talvez isso pareça assim um tanto vago. Talvez não vejamos a mão de Deus a conduzir os nossos passos no dia a dia. Talvez nós não sintamos que ao longo dos nossos dias o Espírito Santo está como que a nos instruir. No entanto, a meta do discípulo é ser como o Mestre, é parecer-se com Ele, é ser como Ele. São Paulo escreve isso aos Gálatas, ele diz: vivo, mas já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Que construção que São Paulo faz. Eu vivo, vou repetir, vivo, mas não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Essa frase de São Paulo, esse pensamento de São Paulo, talvez nos assuste um pouco. São Paulo foi o grande apóstolo, não é? O grande apóstolo de Jesus junto aos gentios. São Paulo é um santo. São Paulo é uma das colunas da igreja. E quando nos comparamos, sentimos-nos frustrados e dizemos: quem sou eu? De verdade, quem sou eu? Primeiro pensamento. Porém, nós precisamos nos lembrar que antes de conhecer a Jesus, Paulo era um feroz perseguidor dos cristãos. No martírio de Santo Estevão, aqueles que participaram do apedrejamento de Estevão colocaram seus mantos aos pés de Saulo. Então, os santos não são aquelas pessoas que nascem e nunca pecam. Os santos não nascem prontos. O caminho da santidade se faz ao longo de toda a vida na perseverança. Basta que a gente leia a vida desses santos todos que conhecemos da nossa igreja, né, que foram crianças, foram jovens comuns, com seus sonhos, as suas aspirações. Por ocasião lá do batismo, vamos nos lembrar de Karol Joseph Wojtyla, né? Nascido lá em 1920. Ninguém, naquela pia batismal, quando aquela criança era batizada, ninguém poderia imaginar que ele seria João Paulo II, aclamado como um dos maiores líderes da humanidade nesses últimos anos, um dos homens mais influentes do século XX, que ele seria Papa, e seria Papa por mais de 26 anos, e ainda fosse declarado santo pela Igreja Católica. A distância lá entre o nascimento de João Paulo II, lá em 1920, até os dias de hoje, nós percebemos aquele caminho de santidade trilhado por ele. Então, da mesma forma, esse deve ser o pensamento nosso, viver a cada dia o nosso dia de santidade. Nossa atitude, então, deve ser a de
fazer parte da igreja e fazer parte desse corpo místico de Cristo, que é a igreja. Jesus não formou discípulos isolados. Jesus não fez um trabalho isolado, independente com cada um dos 12. Jesus formou de pronto uma comunidade. E é na comunidade e pela comunidade que nós nos formamos e nela atuamos. Recordemos, internauta, aquela passagem do paralítico, daquele homem paralítico que é levado até Jesus. Ele não tinha como ir até Jesus. Jesus estava voltando a Cafarnaum, a fama de Jesus já se espalhava por toda a região e ele paralisado numa cama na sua casa. Mas ele tinha 4 amigos, né, que o levaram até Jesus. Esses 4 amigos carregaram o seu leito e levaram até Jesus para apresentá-lo ao Mestre. Chegando àquela casa, nós lemos no Evangelho, a multidão se comprimia, não havia como passar. O que eles fizeram? Subiram ao telhado, destelharam parte da casa e fizeram com que o paralítico descesse, por cordas talvez, até os pés de Jesus, que estava dentro da casa. Jesus, tomado de espanto talvez naquela cena, vendo aquela casa sendo destelhada, aquele homem descendo diante dele, Jesus então o cura. Nós conhecemos todo o relato da cura do paralítico e além de curar a sua paralisia, Jesus também cura o seu espírito e ele retorna para a casa como um homem novo. Então a comunidade, ela faz parte da solução. Aqueles 4 amigos foram a solução, parte da solução do problema daquele paralítico. E aqui, internauta, eu tenho uma pergunta. Façamos dentro do nosso coração essa mesma pergunta agora. Eu tenho 4 pessoas que estão me levando para Jesus? Há 4 pessoas que me levem para perto dele? Quando eu estou desanimado, eu tenho 4 pessoas que me incentivam e me animam e me confortam. Preciso de 4 pessoas como o paralítico precisou naquele dia. É evidente que a quantidade 4 é simbólica, nós precisamos de muito mais gente e devemos nos apoiar em toda uma comunidade. Mas também preciso fazer um outro tipo de pergunta. Eu, cristão, católico, eu estou ajudando pelo menos 4 pessoas em suas caminhadas? Há 4 pessoas que podem bater a porta da minha casa a qualquer hora. Há 4 pessoas que são mais importantes para mim do que qualquer outra coisa, como, por exemplo, o meu trabalho, o meu lazer, o meu descanso. E quando pergunto de 4 pessoas, não nos referimos, não estou me referindo aos familiares, aqueles que moram na mesma casa, aos nossos filhos ou outros familiares. Essas pessoas, elas já não são contingentes, elas já pertencem à nossa caminhada, pertencem à nossa vida. Pensemos em 4 outras pessoas que estão, talvez, necessitadas de uma pessoa, de um braço amigo, de uma mão amiga, de um apoio, de uma palavra minha, ou de alguém que me dê essa palavra e me aproxime do Mestre. Quando nós podemos responder afirmativamente a essas perguntas todas, então nós nos alegramos. Nós nos alegramos com justa razão, porque verdadeiramente estamos fazendo parte da família de Jesus. Estamos nos gastando, digamos assim, estamos nos consumindo da mesma forma que uma vela se consome, se gasta e o efeito que ela produz é o de iluminar o ambiente. Então, damos graças por isso, por fazermos parte de uma comunidade, por podermos verdadeiramente
apoiarmos-nos em alguém, em algumas pessoas da comunidade e também em sermos constituídos como apoio, como esteios para algumas pessoas dessa mesma comunidade. Paramos um instantezinho e voltamos após o nosso intervalo. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Estamos no inverno, estação em que o ar é mais gelado e o calor é mais bem-vindo. Aproveite o friozinho para puxar um cobertor, para tomar um chá, para aceitar a companhia de um bom livro. Na estação dos dias curtos e das noites longas, cada pedaço de sol nos lembra que a vida é feita de luz e calor. E se tudo se faz cinza, se nos galhos faltam folhas, se o frio machuca tanto a pele quanto o coração, lembre-se que a vida segue na promessa da primavera. Cada estação é um novo tempo. Antes do intervalo, dizíamos a respeito de sermos apoio para alguém e de encontrarmos em alguém da comunidade apoio para a nossa própria caminhada. Isto, quando apoiamos alguém, somos apoiados por alguém também, isso se chama verdadeira ação de graças. Nós estamos vivendo a Eucaristia, porque Eucaristia significa ação de graças. A vida do discípulo, então, caro internauta, é de ter uma vida perfeitamente, plenamente eucarística, uma vida de dar graças. A ação de graças deve ser presença constante de Jesus em nossa vida e na vida da igreja, no corpo e no sangue de Cristo e também pela presença dele na vida de seus discípulos. Onde dois ou mais, nos diz Jesus, onde dois ou mais estão reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Isto quer dizer que Jesus prolonga, como que estende a sua missão aos discípulos. Como o Pai, lembremos-nos, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. No dia de Pentecostes, de junto do Pai, Jesus envia seu Espírito Santo aos seus discípulos, à sua igreja, para que cumprissem o mandato missionário que lemos lá em Mateus 28. Vamos ver? Mateus 28. Vamos buscar no texto. Mateus 28, 19 e 20. E depois ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas
ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos mandei. Então, a ordem de Jesus é uma ordem clara, né? Uma ordem clara. Ir a todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo então a todos novos discípulos de Jesus. 2000 anos depois da vinda de Jesus, nós podemos perguntar: por que então o mundo não está totalmente evangelizado? Por que há uma grande parcela da população mundial que ainda não conhece Jesus? Provavelmente, porque nós seguimos a Jesus, mas não sabemos formar novos seguidores. Nós nos contentamos em ser discípulos e nos esquecemos de formar novos discípulos. E aqui, de novo, alguns questionamentos, algumas perguntas que podemos nos fazer. Ao longo da minha vida, seja eu jovem, em tão poucos anos, ou já idoso, já tendo vivido muitos e muitos anos, enfim, ao longo da minha vida, quantos discípulos eu formei? Quantos? Quantas pessoas, quantos discípulos foram formados pela minha ação direta dentro da minha comunidade? Onde eles estão, esses discípulos formados por mim? São perguntas que tiram talvez o nosso sossego. Lembramos-nos de Madre Teresa de Calcutá, que dizia: Deus dá a paz e tira o sossego. Perguntas desse tipo talvez nos deixem desassossegados. Talvez essas perguntas tirem como que um pouquinho o nosso sono, e isso é bom. O Espírito Santo nos cumula de carismas, de dons, como que ferramentas para que nós realizemos a missão de formar novos discípulos. E nós não os utilizamos. Os dons carismáticos que nós lemos, especialmente lá em São Paulo, na Carta aos Coríntios, os dons carismáticos não servem apenas para como que chancelar, como que para comprovar a veracidade daquilo que o discípulo anuncia, mas eles são atos salvíficos através dos quais Deus se manifesta no meio dos homens. As últimas linhas, as últimas palavras do Evangelho segundo São Marcos, lá em capítulo 16, versículo 17 e 18, estes milagres acompanharão os que crerem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Mais à frente, na carta de Tiago, no capítulo 5, se não me falha a memória, capítulo 5, nós lemos: está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Então, lá nos primeiros anos, nos primórdios do cristianismo, nós vemos a cada momento, a cada página dos Atos dos Apóstolos, das cartas de Paulo, na carta de Tiago, nas cartas de Pedro e São João, nós lemos que os carismas são utilizados não para proveito próprio, mas para proveito da comunidade, para o crescimento, para a edificação da comunidade. Que todos nós, caro internauta, que desejamos ser discípulos do Mestre Jesus e principalmente sejamos também formadores de novos discípulos, para que a boa nova do Evangelho, a boa notícia do Evangelho chegue a todas as parcelas da humanidade em qualquer meio ou latitude. Evangelho Anunciandi, Papa Paulo VI nos diz isso, que a boa nova do Evangelho chegue em qualquer meio ou latitude pelo seu influxo, pela sua ação
sejam então essas realidades transformadas de dentro para fora e tornar nova toda a humanidade, na Evangelho Anunciante de 1975. Finalizando esta reflexão que fizemos ao longo desses últimos programas sobre o discipulado, foram aí 4, 5 programas que nós refletimos sobre a vida do discípulo do Mestre Jesus, nós nos lembremos de 2 colunas da igreja, São Pedro e São Paulo. Estão lá as suas imagens gigantescas, enormes, lá na praça da Basílica Petrina, São Pedro de um lado, São Paulo de outro, e nós, olhando essas esculturas, essas imagens de São Pedro e São Paulo, nós nos lembramos diretamente de Pedro, o primeiro Papa, de Paulo, o apóstolo dos gentios. Porém, ao nos lembrarmos de Pedro, nós devemos de nos lembrar também de André, que foi quem levou Pedro até Jesus. E ao nos recordarmos de Paulo, recordemos-nos também de Ananias, porque Ananias foi designado por Jesus para abrir os olhos de Paulo. Sem André e sem Ananias, nós não teríamos Pedro e Paulo, respectivamente. Talvez esse seja um pequeno detalhe. Será? O que você pensa disso, internauta? Ser discípulo de Jesus é verdadeiramente muito importante, mas grande, muito grande é a felicidade daquele que forma discípulos para o Mestre Jesus. Então não basta que nós nos assentemos aos pés de Jesus, como fez Maria em determinado momento, e enquanto Marta reclamava que estava sozinha nos afazeres da casa, Maria se assenta aos pés de Jesus para dele aprender, e isso é realmente muito importante. Nós precisamos, devemos diariamente nos assentarmos aos pés de Jesus e ouvirmos a voz do Mestre, ouvirmos o que é que Ele tem para nos dizer para esse dia nosso que nós temos pela frente. Mas muito importante é que a gente apenas não fique sentado aos pés de Jesus, só ouvindo o Mestre. É preciso que a gente cumpra a ordenação, cumpra o mandato missionário que Ele nos dá de ir a todas as gentes, ir a todos os povos. Quando se fala para nós hoje irmos a outros povos, talvez a gente pense na missão adjentes, talvez pensemos a ir em territórios de missão, irmos lá para a Ásia, para a África, no meio das tribos indígenas, mas talvez a missão que se nos apresenta seja a missão dentro da nossa própria casa, ou no muro ao lado, na casa do vizinho, ou dentro do quarteirão, dentro da nossa comunidade. Somos todos chamados, sim, a sermos discípulos e nos assentarmos aos pés do Mestre, mas somos chamados a falar, conduzidos pelo Espírito Santo, que é o grande protagonista da missão. Nós, aliados a Ele, obedientes a esse Espírito Santo, cumpramos esse mandato missionário e vamos até os outros formar novos discípulos. Encontrar a pérola preciosa, como lá lemos na parábola, conhecemos a parábola, encontrar a pérola preciosa, o tesouro escondido, é uma alegria. Mas a alegria maior ainda é levar outros irmãos a encontrar esse que é o tesouro maior da nossa vida. Encontramos-nos em um determinado momento com Jesus Cristo, tivemos o nosso encontro pessoal com Ele, e esse encontro pessoal que tivemos com Jesus mudou a nossa vida radicalmente. Mudou a nossa vida por inteiro. Fez de cada um de nós que tivemos esse encontro com Jesus novas pessoas, novas criaturas, que hoje caminhamos, se Deus quiser, caminhamos assistidos pelo Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo. Mas não é uma caminhada ao léu. Essa caminhada deve ser sempre em busca
de outros irmãos, para que outros vivam e tenham essa mesma alegria contagiante de ter tido o seu encontro pessoal com o Mestre Jesus e continuem aí sim fazendo as suas próprias caminhadas. Que esse seja uma meta, um objetivo nosso na nossa caminhada dos filhos de Deus dentro da nossa comunidade, para que ela cresça maior ainda, faça mais e mais novos discípulos e floresça na primavera do Espírito Santo, nessa primavera da Igreja que vivemos após o Concílio Vaticano II. Ficamos por aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Programa Pedra Viva. Oferecimento: Casa de Carne Modelo. Qualidade e confiança. EstúdioBeleza.com. A beleza é seu poder.